Paz do Senhor Jesus a todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Eu quero compartilhar com você aquilo que eu recebi do Senhor, aquilo que o Senhor falou no meu coração a respeito de 3 tipos de colheita: a colheita natural, a colheita de santificação e a colheita sobrenatural. Eu vou falar primeiro da colheita natural. Em Eclesiastes 3:13 vai dizer que todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. E também em Gênesis 3:19 vai dizer que do suor do seu rosto comerá do pão do esforço do seu trabalho. Eu venho chamar a atenção nessa tarde um fator interessante de abordar quando as pessoas começam a exercer ministério de pregação, ou ministério, na obra do Senhor, e deixam de trabalhar. E é extremamente perigoso achar que se deve deixar de trabalhar, deixar de ter uma vida natural para exercer ministério. E aí tem alguns que chegam a receber oferta e aí fica extremamente feliz por isso. Ou tem alguém que se torna mantenedor e também é muito bom. Mas às vezes, a maioria das vezes que eu tenho visto, as pessoas não encontrando isso, a frustração ministerial vem. A dificuldade financeira vem. E aí você começa a ver irmãos mendigando moedas para pagar passagem, tendo sempre que alguém ajudar com oferta para pagar passagem, andando com vestes assim, doadas. Não tenho nada contra, mas é importante entender o que é viver ministerialmente, cumprindo os princípios que Deus nos deixou com clareza, discernimento e conhecimento da palavra, e o que não é viver isso. Exercer ministério, primeiro, não pode excluir a vida natural. A vida natural precisa de trabalho para que você tenha colheita natural. E a colheita natural é para todo homem, seja ímpio ou seja não ímpio. Todo aquele que trabalha, esforço das suas mãos, sai de manhã, volta de noite, vem para casa, ele vai ter uma colheita do fruto natural do seu trabalho. Porque o problema nas pessoas que exercem ministério não é ter dinheiro, mas é não ter dinheiro. Porque se não tem dinheiro, vão comprar e não pagar, vão faltar com a palavra, vão começar a passar dificuldade financeira, deixar a família passar dificuldade financeira. E eu já vi muitos irmãos, homens, saindo de casa, indo para o monte à noite, orar, deixar a esposa e filhos, e no outro dia não ir trabalhar. Então não tem colheita natural, porque ele não planta, ele não oferta nada naturalmente, então não vai colher nada. E isso está errado, porque o princípio é um princípio que tem que ser seguido. É um princípio que tem que ser seguido, é um princípio natural para todo homem. Alguns podem dizer, missionária, mas o justo viverá da fé. E eu concordo em grau elevado com isso. Porque se o justo vive da fé, a primeira coisa para ele crer são nos princípios deixados por Deus. E os princípios nos chamam a viver uma vida de fé e obediência, que é trabalhar e colher naturalmente, automaticamente. Então, viver uma vida em que você não quer trabalhar porque tem um ministério, está errado, você está quebrando o princípio. Por isso
existe um desequilíbrio no seu ministério. Você é muito usado por Deus, você é elevadamente usado nos mistérios, nos dons, glória a Deus por isso. Mas você vive uma vida pobre financeira, não consegue sustentar a sua família, não consegue se sustentar, porque você está quebrando princípios, que é a colheita natural. Agora eu quero falar da colheita de santificação. Quanto mais voltarmos a obedecer os princípios, quanto mais voltarmos mais próximos do plano original para o homem, mais vamos viver uma vida plena com Deus. Mas o que é santificação? Santificação é estar guardado, estar livre de um mal que poderia nos acontecer. Em Hebreus 12:14, vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E mais adiante vai dizer de não ser privado dessa graça. Eu já tenho visto muitos pastores, pastoras, missionários falando a respeito desse versículo, só que eles falam, eles trocam, confundem santificação com santidade. E é duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Santidade é separação total de pecado. Total. Só Deus é assim. Se fosse assim, seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós não iríamos ver o Senhor, porque nós somos pecadores. Somos pecadores justificados, mas somos pecadores. E só quem não tem pecado é Deus. Santificação é alguém guardado por uma oferta. Deus ofertou o seu Filho em sacrifício para nos livrar da morte eterna. João 3,16. É muito profundo o que eu vou dizer agora. Talvez você não vai compreender, e talvez até mesmo você pode não aceitar, mas esta é a palavra que o Senhor tem e é bíblica. Santificação é alguém guardado por uma oferta. Ninguém pode tocar, ninguém pode matar, e assim veremos o Senhor. Quando Deus ofertou o Filho dele, Jesus Cristo, como sacrifício vivo, e o seu sangue veio e clamou por nós, Ele está nos guardando da morte eterna. Ele está dizendo: eu guardo vocês. Ninguém toca, ninguém mata. Por isso, a primeira oferta a respeito da humanidade é Jesus Cristo. Outro exemplo é no livro de Jó. Jó oferta sacrifícios de animais pela vida dos filhos. E aí você pode ler o livro de Jó e esmiuçar, e você vai ver. Os filhos só morreram quando Satanás destruiu todos os animais, porque aí Jó não poderia cumprir o princípio. Então é muito importante, meu amigo, meu irmão, meu amado, você cumprir os princípios. Às vezes a sua vida está dando errado. E você tem dado dízimo, você tem ofertado, mas nada sai do lugar. Porque quebra de princípios, você não alcança a colheita. E a colheita da santificação é essa. É você cumprir o princípio. E ali Jó só perde os filhos para Satanás quando ele não pode mais matar nenhum animal para guardá-los. Satanás manda fogo. Ali um fogo não foi de Deus. Eles estavam dando uma festa aos filhos, uma festa carnal. E todas as vezes que eles faziam isso, Jó ia lá e matava um animal e sacrificava para Deus guardá-los. Quando Satanás chegava, eles viam o sangue do animal. E ali Deus guardava. E aí quando Jó não faz mais isso, Satanás chega, ele consegue abrir uma lacuna ali para destruir os filhos. Porque já não tinha mais animais, foram destruídos pelo fogo e outros foram roubados, enfim.
não se pôde mais cumprir os princípios, e ali Jó perde totalmente o equilíbrio. Mas não quero enfatizar a história de Jó. Quero enfatizar a colheita da santificação. Outro exemplo da colheita de santificação é Caim e Abel. Isso é profundo. Observar que existe princípio de doutrina também tridimensional. O que é doutrina tridimensional? Ela vem de Deus. Deus vai sempre usar 3 elementos para que se cumpra alguma coisa no reino de Deus. E essa doutrina vem dos céus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Caim e Abel ali se aplica a doutrina tridimensional quando o Senhor pede uma oferta a Caim e Abel. Os elementos, se você observar, vai dizer os elementos como regra, oferta vegetal, que era trigo, azeite e vinho. Isso está escrito em Levítico capítulo 1. E no capítulo 2 também de Levítico vai dizer sobre a oferta animal, que fala da carne, da gordura e do sangue. Quando Caim se apresenta a Deus trazendo a sua oferta, ele traz apenas um elemento, uma oferta. Isso está em Gênesis 4:3. Então se quebra ali um princípio. E quando Abel apresenta a oferta dele, ele traz os 3 elementos e ainda traz mais gordura. E ele traz muito mais, porque quando você lê ali em Gênesis, capítulo 4, vai dizer que ele traz os primogênitos. Ele traz mais de um, está no plural. Gorduras ele traz. Então Deus olha para Caim e olha para Abel. Primeiro ele enxerga a pessoa. E é claro que Caim não tem um coração tão ofertante, tão verdadeiro quanto o de Abel. E depois Deus olha para a oferta. E Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita de Caim. Primeiro, por quê, né? Tem tantos questionamentos a respeito disso. Por que Deus não aceita? Mas o livro, você lendo a Bíblia num todo, num contexto todo, entendendo a doutrina tridimensional e entendendo as regras de apresentar ofertas ao Senhor, ele vai ver que ele quebrou princípios, ele quebrou as regras. E por isso Deus não aceita a sua oferta. E aí Deus rejeita. E o coração de Caim se ira. E ele mata o seu irmão. Mas existe ali um outro detalhe muito interessante. O sangue de Abel clamou por Caim. Mas um clamor de amor, de misericórdia. Lá em Hebreus 11, no capítulo 11, no versículo 4, vai dizer isso. Que após a morte de Abel, o sangue dele clama pelo irmão, para que Deus o guarde. E Deus aceita o clamor de Abel. No entanto, Deus coloca uma marca na testa de Caim. E faz uma promessa a Caim: ninguém te toca. Isso é profundo. O sangue de Abel clamou por Caim. E o interessante, mais profundo, transcendendo, o sangue de Jesus clama por nós todos. O sangue de Abel clamou apenas pelo irmão, mas o sangue de Jesus derramado na terra, ele clamou por toda uma humanidade. Essa é a oferta de santificação. Como eu disse, Jesus foi entregue como cordeiro para ser sacrificado, para que nós pudéssemos ser guardados. E este princípio continua. Ele não se findou. Mas eu quero também falar da colheita sobrenatural. Em Gênesis capítulo 1, 29, Deus deu pronto ervas e árvores com frutos e sementes. Em Gênesis 2:8, plantou o Senhor Deus um jardim no
Éden e pôs o homem lá. Deus plantou. Não foi o homem que plantou. Não foi o homem que trabalhou. Não foi o homem que sacrificou. Deus plantou lá. Deus já deu árvores com frutos. Deus já deu árvores com sementes. E colocou o homem lá. Colheita sobrenatural. Não é pelo seu esforço. Não é pelas suas obras. Não é pelas suas ações, não é pelas suas mãos. Isso será colheita natural. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Colheita sobrenatural é a bênção do Senhor. É a bênção sobrenatural. Mas como fazer para alcançar a bênção sobrenatural? Como fazer para alcançar a colheita sobrenatural? Voltando aos princípios, meu amado. E o princípio é Deus plantando e você colhendo. Como? Primeiro princípio, deixar Deus governar a sua vida. Governar 100% da sua vida, das suas decisões. Deixar Ele construir você. Deixar Ele construir tudo na sua vida. Deixar Ele construir seu ministério, sua família, os seus sonhos. Voltar o mais próximo do plano do homem original é viver a colheita sobrenatural. E essa não acrescenta dores. Porque trabalhar de sol a sol, segunda a sexta, segunda a sábado, ou de segunda a segunda, conforme muitos fazem, isso é ter dor. E Deus nos convida a viver os princípios sobrenaturais. Se eu começo a viver o princípio, o governo do Senhor na minha vida, eu vou colher sobrenatural, uma vida que não acrescenta dores. Uma vida de riqueza transbordante de Deus. Uma vida em que